Em mais um podcast CRM Paraíba, eu, Cláudio Oreste, estou hoje com o Dr. Paulo Germano e que irá fazer uma abordagem sobre fissura lábio-palatina. Dr. Paulo, poderia se apresentar? Inicialmente agradecer a sua participação, né? Eu que agradeço essa oportunidade que você está me dando, Cláudio, e de falar sobre os pacientes que eu cuido há muitos anos. E eu sou Paulo Germano Furtado e minha formação é de cirurgia pediátrica. Uhum. E estou lá pela universidade desde 1971, quando fui aprovado em concurso para professor assistente. E até hoje, aposentado desde 22 de abril de 2010, ainda passo lá quase que diariamente e faço cirurgia semanalmente. Amanhã é dia de cirurgia. Assim, o que é que levou a você a fazer medicina e trilhar pela cirurgia pediátrica? Bem, fazer medicina era um desejo que vinha muito antes de eu entender o que era medicina. Então, eu muito criança, vinha aquelas enfermeiras lá em casa para dar vacina e alguns médicos da época, doutor Antônio Dias, Lavoisier Feitosa, iam lá na minha casa para visitar a minha avó, as minhas avós, que quando estavam doentes, elas moravam, minha avó materna em Serraria e a avó paterna em Santa Rita. Aí lá em casa, a gente morava na Diogo Velho, na Rua Bem Central, e eu achava uma coisa maravilhosa ver doutor Lavoisier, doutor Antônio Dias. Na minha infância tenra, eles eram jovens ainda, jovens médicos, eu era criança mesmo, sabe? E eu dizia que queria ser aquilo que eu não sabia nem exatamente o que era ser médico. Eu nem me expressava com a palavra eu quero ser médico. Mas sabia que era alguma coisa importante, cuidar Cuidar das dos outros, né? pessoas. Era esse cuidado que eu achava uma coisa fantástica, né? Uma coisa maravilhosa que eu não via outra atividade para um adulto fazer do que ser médico. E com relação a trilhar para cirurgia pediátrica? A cirurgia pediátrica foi o seguinte, eu era aluno de Augusto Almeida, professor Augusto Almeida Sênior, e era o Museu Romero, e depois chegou Vilberto, um ano depois, eu e Romero, Zé Romero éramos da mesma turma, e Romero era sobrinho de Augusto, e a gente conseguiu logo cedo um lugarzinho lá na equipe de Augusto. Então a gente começava instrumentando, depois auxiliar a cirurgia pequena, depois auxiliar a cirurgia maior, segundo auxiliar, depois passava para primeiro, depois abria o abdômen, fechava o abdômen, deixava pronto para Augusto operar, tá entendendo? E a cirurgia, eu não via outra especialidade dentro da medicina que não fosse cirurgia. Eu achava que a essência da medicina estava em cirurgias. Ser médico era ser cirurgião, na minha concepção. É claro que isso é coisa passada, né? Passada, quando eu era muito jovem ainda. Mas assim mesmo, eu ia fazer cirurgia. Então, Augusto, quando a gente estava lá pelo 5º ano de medicina, Augusto conversando comigo e com o Romero, assim, no corredor do hospital, vocês podiam fazer cirurgia pediátrica, chamar cirurgia infantil, que é outro termo também, infantil, que os cirurgiões pediátricos não gostam. Não gostam. Infantil, cirurgião, não é do gosto da gente, né? Parece que não cresceu. Então, a gente, hoje a especialidade de cirurgia pediátrica, inclusive a
a especialidade na Sociedade Brasileira de Cirurgia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Pois bem, então, eu digo, é uma coisa interessante. Romero nem pensou, né? De jeito nenhum. Aí disse, tá bom. Aí fiquei pensando, resolvi, vou fazer cirurgia pediátrica. O que é que eu vou precisar? Então, a gente saiu por aí, quando tinha férias, ia a Rio, São Paulo, para ver os serviços. A gente foi conhecer os serviços, o Romero ia comigo também, o Romero procurava serviços de cirurgia geral. E a gente ia pelos hospitais, ia até no Hospital das Clínicas de São Paulo. A gente entrava, abria a porta do bloco cirúrgico, entrava, pegava a roupa, entrava à sala de cirurgia que queria, entendeu? Via aquelas figuras. Às vezes o cara perguntava quem era a gente, né? Somos estudantes da Paraíba. Tinha uns professores que tinham um nome assim, uma coisa assim, aquelas figuras respeitabilíssimas. E Romero, que era muito enxerido, né? Aí puxava a conversa, aí dava opinião, não sei o quê. E assim eu escolhi o Hospital Estadual de Jesus, no Rio de Janeiro. E depois, com relação a fissuras, foi assim, já tinha essa ideia de fazer direcionado ou apareceu como algo novo e interessante? Não tinha a mínima ideia que iria tratar de criança com fissura. Pelo contrário até, sabe, Cláudio? É que a gente via o paciente fissurado como um paciente que não queria se comunicar. Como assim? Era um paciente muito retraído, os poucos pacientes que eu havia tido contato. Pacientes retraídos que não olhavam no seu rosto, tinham muita dificuldade de comunicar por causa da fala, e a grande maioria dos casos a fala é comprometida. Então, não me atraía diretamente. Eu não tinha mergulhado ainda na necessidade do paciente fissurado, quando eu estou falando isso na época da residência, né? E havia na residência de cirurgia pediátrica do Hospital Jesus, que era estadual na época, hoje é municipal, no Rio de Janeiro, que era o melhor serviço de cirurgia pediátrica que nós considerávamos no Brasil. O Rio de Janeiro ainda estava vivendo aquela fase de ex-capital do Brasil, né? E em 61 passou para Brasília e a gente... Eu sabia, a gente foi nos anos 60 ainda, em 70 chegamos lá. Então havia, não vou dizer um serviço, um grupo de cirurgiões plásticos. E havia muita hemangioma, operação, cirurgia de hemangioma, cirurgia de hemangioma grande, é sangue, não atrai. E outra coisa também, havia cirurgia de fissura. Então, o paciente fissurado, tinha um cirurgião, José Estrada, que tinha uma dedicação incrível para esses pacientes. Trabalhava com um amor ao que ele fazia, e a gente era obrigado a passar um mês de rodízio na cirurgia plástica. Então, ele ia passar, mas não tem interesse nenhum, sabe? Cirurgia de fissurado, a cirurgia é para o cirurgião plástico, não é para mim, cirurgião pediátrico. Então, com essa ideia, eu concluí a residência passando pelas cirurgias do paciente fissurado apenas por passar. O que despertou foi o seguinte, para nós todos, para mim, para César foi o pioneiro, eu vim depois de César, e depois chegou o Gilberto. Para nós, a gente trabalhava no SUS, e a gente atendia também no ambulatório da Faculdade de Medicina. Então, éramos equipes, a nossa equipe, todos nós professores, e nós atuávamos também na parte assistencial, que não era comum na época e hoje muito menos. O professor é para dar aula.
A parte assistencial tem profissionais médicos com esse compromisso. Mas naquele tempo a gente... Então, entramos no INPS, hoje SUS, e os pacientes fissurados vinham procurar a gente. E vinham aparecendo. E a gente não tinha para quem mandar. Então, ficava aquele constrangimento, não sabia para quem mandar. O Centrinho de Bauru foi inaugurado, se não me engano, em 1966. Era uma coisa muito pequena ainda, naquela época que a gente era estudante e naquela década que a gente concluiu o curso de medicina. Então não tinha nem essa referência. Havia um hospital Nossa Senhora do Loreto, no Rio de Janeiro, que atendia paciente fissurado. E até um cirurgião pediátrico tomava conta desse serviço. Pois bem, então, né, diante dessa necessidade, a gente começou a operar os casos mais simples. Não, vamos fazer, não tem o que fazer. A gente, cirurgião pediátrico, a gente tinha uma noção muito boa da cirurgia geral da criança e dava para a gente fechar a fissura do lábio quando vinha isoladamente. Fissura de palato, nem pensar. Mas acontece o seguinte, que a fissura do lábio isolada é rara. A fissura do lábio palatina, como a gente chama, é a fissura que compromete um lado todo do lábio e do palato. E a forma mais frequente. 70% dos casos tem fissura lábio palatina. Então, os outros 25% tem fissura isolada do lábio ou a fissura isolada do palato. Ficava difícil para a gente aprender. A gente fazia a curva do aprendizado, vamos começar com o mais simples. Mas só tinha casos completos. Mas a gente tentou fazer, a fissura abria, não ficava boa. Aí veio a notícia que o Centrinho estava oferecendo um serviço de alto nível. Aí eu fui para lá. E uma coisa interessante também, quando eu cheguei lá, falei com o diretor por telefone, né? É o doutor Gastão, uma figura mitológica lá, uma coisa assim, uma pessoa adorável e fazia tudo com muito amor. Era José Alberto de Freitas, mas todo mundo conhecia. Os pacientes chamavam ele de tio Gastão. Os colegas chamavam de Gastão e os outros, doutor Gastão. Doutor Gastão. Diz que ele era muito amarrado para administrar o Centrinho de Bauru, né? Então, disse, olha, eu quero ir para aí. Eles ofereciam cursos semestrais, de uma semana. Aí disse, pois não, vem. Eu disse, sou cirurgião pediátrico, sou da Paraíba, não sei o que. Coisa boa. Aí fui para lá, não falei com ele, estava inscrito, né? Aí tinha aquelas aulas para todas as especialidades, todas as áreas. Né? E quando chegava já nos últimos dias do curso, eu dizia, agora cada especialidade vai ter aula prática no setor correspondente. Aí eu me apresentei, olha, eu sou cirurgião, quero ir lá para a cirurgia. Ele disse, o senhor é cirurgião plástico? Não, sou cirurgião pediátrico. Não pode. Só tem acesso para cirurgião plástico. Diga, é mesmo, menina? Tá certo, tudo bem. Aí voltei e não fui discutir com ela. E fui lá bater na porta do doutor Gastão, né? Doutor Gastão, ele atende bem, né? Nunca tinha me visto, aí atendeu com muita cordialidade. Eu vim de João Pessoa e eu tenho interesse em tratar criança com fissura palatina. Eu sou cirurgião pediátrico, fui eu que liguei para o senhor. E a moça está dizendo que eu não posso entrar na sala de cirurgia. Ele disse, não, rapaz, de jeito nenhum, fique tranquilo, você vai entrar, pode ir lá perguntar.
Pronto, aí me deram acesso. E lá dentro, os colegas, na maioria cirurgião plástico, maioria absoluta. E havia até alguns que eram cirurgiões gerais que começaram lá treinando Uhum. a fissura. Quer dizer que a prioridade inicial era para o pessoal da plástica, e não propriamente para cirurgia pediátrica. Ainda é, Ainda é? ainda é. Isso, a minha formação de cirurgião pediátrico, apesar de ter o reconhecimento, eu sei que tem, não, mas ainda há um certo desconforto, sabe, com o pessoal de cirurgia plástica. Assim, Alguns poucos. no meu entendimento, como é uma coisa congênita, que desde o início da vida, e está muito relacionado com o tamanho, praticamente, do paciente, né? Que é predominantemente pediátrico. Dificilmente pode até chegar alguém hoje que não tenha tido a oportunidade de fazer a correção quando pequeno. E deveria ter mais antigamente, né? Mas hoje, prioritariamente, eu acho que é uma coisa que vem de início na cabeça de qualquer pessoa, diante do raciocínio, de direcionar para um cirurgião que tenha mais habilidade com as características, com as peculiaridades de um paciente pediátrico. Não seria o raciocínio, posso estar errado, mas o raciocínio lógico. Eu acho que em nada a formação do cirurgião pediátrico vai dificultar a abordagem do tratamento do paciente fissurado, de lábio e Uhum, palato. Eu acho que nós temos toda a delicadeza, todo o embasamento técnico para fazer uma cirurgia de correção de lábio e de palato. Não é correção de lábio, tá certo. É uma plástica que tem uns retalhos, umas coisas, roda um retalho para lá, retalho para cá. Mas a cirurgia tem plástica, a cirurgia geral tem plástica. Desde esofagoplastia, quando tem algum problema de esôfago, gastroduodenoplastia, fazer aquelas cirurgias, enteroplastia, cistoplastia, né? Ureteroplastia, hipospádia, uretroplastia. Então a plástica não é só para uma especialidade, exato. né? Então, isso aí foi. Nunca entrei Embate. em embate com nenhum colega cirurgião plástico. Mas quando havia alguma restrição, né, alguns olhavam com muita desconfiança. O que é que está querendo? O que Paulo está querendo? Esse cara até é camarada. Eu respondia com trabalho. Uhum. Então havia crítica com trabalho. Então resolveu. Hoje eles me aceitam, né? Respeitam e temos uma convivência muito, muito boa com a cirurgia plástica. É, e aí começou a operar desde então. E, assim, a percepção inicial, o aprendizado, o conhecimento que teve através desse perfil de pacientes, como foi isso O aprendizado, assim como médico, como médico? rapaz, foi um aprendizado riquíssimo, sabe? Eu acho que o trabalho com paciente com fissura lábio-palatina despertou em mim o desejo de ser médico, de atuar como médico, de pensar como médico, de ver o paciente na sua forma mais completa, biológica, psicológica, social, e ter um envolvimento que o pediatra tem, que você é pediatra, com a família do paciente. Sim. A gente acompanhar o crescimento do paciente, acompanhar todo o Desenvolvimento. comportamento da estrutura familiar. A gente é pediatra, a gente termina fazendo parte da família do paciente.
Então, é assim que a gente se sente como pediatra. E esses pacientes são, para mim, muito especiais. Eu tenho um zelo por eles, um amor por eles, como se fosse um paciente da minha família. Eu acho que isso acontece com a maioria dos pediatras que têm gosto pela profissão, pela especialidade. Então, eu sei, eu conheço o pai, conheço a mãe, conheço a estrutura, como eles vivem, as dificuldades deles. A gente conhece tudo. E ao lado dessa vivência, tem a questão da cirurgia, da gente ver o efeito, O resultado. o resultado, assim, a curtíssimo prazo de uma cirurgia. Embora o paciente precise de muitas cirurgias, são múltiplas cirurgias para reabilitar o paciente fissurado, né? Mas a gente vê os resultados. E os resultados não só no paciente, como também no ambiente familiar. De certa maneira, também tem os aspectos emocionais que envolvem um paciente com a fissura. Principalmente a questão, a gente é uma sociedade muito baseada nas aparências, né? E existe muito preconceito, discriminação, estigma que a pessoa pode ter. E isso, particularmente, impacta muito no aspecto emocional e autoestima. Tanto que você colocou muito bem que o paciente, geralmente, era um paciente que você observava retraído, né? E nesse aspecto emocional e de autoestima, como é que você vivenciou a transformação quando você vê o resultado de uma cirurgia que capaz de transformar uma pessoa? Rapaz, esse aspecto que você abordou, como é que a gente vê a transformação? Nós que trabalhamos com fissuras, a gente consegue acompanhar essa mudança em centenas de pacientes e acompanhar muito de perto. Então, daí porque o trabalho pode até... Alguma pessoa, por acaso, vai ser destinada pelo hospital ao setor, ao serviço de fissura da palatina do HU. A gente chama também de Fissurados Paraíba, para ter uma referência fora daqui, fica mais que esse nome devia ser divulgado muito mais. Então, as pessoas que são indiferentes ao problema da fissura, essas pessoas começam a se envolver. Então, os nossos profissionais que trabalham com o paciente, eles se envolvem, eles dão muito mais do que seria o normal dentro daquela carga horária, daqueles compromissos que tem com a instituição. O compromisso passa a ser maior com o paciente que com a instituição. Então, se houve no início um certo afastamento, uma certa reserva em abordar, em conversar com o paciente, depois de tratar alguns casos, ocorre exatamente o oposto. A gente se chega ao paciente, a gente quer abraçar o paciente, a gente quer se envolver com a família do paciente. Há casos que nós operamos o pai, o filho apareceu com uma fissura, foi operado por nós também. E depois esse filho teve um filho fissurado. E nós operamos também. 3 gerações. Já aproveitando essa questão, existe um aspecto genético correlacionado? Existe, sim. Toda doença tem um componente hereditário, é o que a gente diz para os pacientes da gente, né?
Então, como é que é a história familiar? Não sei o que, né? Mas o paciente fissurado, ele tem alguns genes frágeis que, quando interagem com fatores ambientais, alguma coisa, a gestação da mãe tem algum problema, a mãe usa algum medicamento que pode comprometer a formação do feto, ela é usuária de fumo, de álcool, alguma coisa assim, e tem uma deficiência, tem uma alimentação deficiente, ela tem a maior probabilidade de ter uma criança fissurada ou com outro defeito qualquer, né? Existe alguma coisa específica que tenha mais correlação? Não, a identificação desses genes já tem, assim, alguma coisa nesse sentido. Procurar identificar alguns genes que Mas, podem contribuir. mas em relação a alguma substância que ela possa fazer uso, tem alguma que possa ser identificada Não, direto? como medicamento, não. Não, É né? o que se falava que seria mais uma deficiência das vitaminas do complexo P. Uhum, Que quando existia uma histórias familiares, histórias de antecedentes familiares que relatavam pacientes da família. Então, a gente passava um reforço de vitamina B de complexo B, mas há aí uma certa dúvida. Porque, Cláudio, tem uma coisa que enche a gente de dúvida, é o seguinte: os gêmeos fraternos, univitelinos, raramente os dois têm fissuras. É incrível isso, né? que em Difícil de tese era compreender. para. Difícil de É, compreender, né? exato. Não tem. Eu não conheço. Eu já vi muitos gêmeos idênticos. Um tem fissura, o outro não tem. Que coisa, né? É. Então, se acredita que o aporte sanguíneo para o embrião, principalmente o embrião, que na fase embrionária que a coisa Uhum. acontece, né? Era insuficiente para um, o outro levava a maior parte do suprimento sanguíneo e o irmão ficava com menos. Então, aquela formação da fissura que o embrião é fissurado, então aqueles processos vão sendo fusionados e se fecham totalmente, processo frontonasal, processo lateral. E então não se fechava em um e o outro nascia perfeito, sem problemas. Mas fica aí para estudos Futuros. futuros mais aprofundados. De uma certa maneira, como eu coloquei, às vezes a pessoa tem um certo preconceito, né? E também tem a questão da denominação que muita pessoa utiliza, a questão do lábio leporino, né? Como é isso? Essa designação, como ela surgiu e a forma correta de abordar? É o termo lábio leporino, que vinha também como lábio associado à fissura do palato, também se usava o termo, até quando eu era jovem, eu via muito goela de lobo. Essa expressão, felizmente, sumiu. Mas era lábio leporino, que pela etimologia da palavra vem de léporis, lebre, e essa comparação com outro animal não vale a pena a gente divulgar. Então, hoje em dia, as pessoas, os profissionais que atuam com crianças portadoras de fissura de lábio e palato preferem nem usar o termo lábio leporino, nem goela de lobo, que infelizmente está esquecida, fenda labial ou fissura labial e fenda palatina ou fissura palatina. Do ponto de vista de incidência, de uma maneira geral na população, Ah, a gente tem um número que é de
casos para cada 750 nascimentos no Brasil. Esse número está longe de ser um número exato. Eu não vejo nem como conseguiram, que é um estudo que foi feito numa escola de Bauru, Uhum. coincidência Bauru também, né? Mas como é que vai ver? E os pacientes os natimortos, os pacientes que não foram para a escola, como é que é? Então, mas vamos deixar esse número, um para cada 750 nascimentos. É mais comum das pessoas de pele clara, europeus, é mais, é muito mais comum nos orientais e os indígenas Uhum. e menos comum nos negros. Então, paciente pretinho com fissura lapalatina, a gente tem pouquíssimos, uns 4 ou 5 ou 6. Preto mesmo, africano. A gente acredita que aqui no Nordeste e na nossa Paraíba, a gente tem uma incidência maior do que no restante do Brasil, Aqui, aqui na Paraíba. Porque eu já ouvi falar que no interior, particularmente, tem muito casamento consanguíneo. Tem relação? tem sim, porque existe um componente genético e a consanguinidade vai Favorecer. favorecer, né? Então a gente até, quando eu vejo muitos primos assim de uma mesma região, chega um primo, chega outro primo, eu digo, olha, vocês, quando os meninos já são maiores, os meninos, não vão negócio de namorar com primo não, viu? Arranjam Alguém um fora. namorado que venha de fora, negócio de primo não dá certo, né? Isso é um tom de brincadeira. Aí alguns dizem assim, mas doutor, ou a mãe fala, eles só convivem com os primos. Quando tem uma festa na fazenda de um no interior, é todo mundo primo. Uhum. É difícil É difícil. arranjar um fora dessa consanguinidade, né? O aconselhamento genético aí falha. É uma coisa falha. Pois é. Então, a gente tem tratado de muitas famílias, viu? Uhum. Aí a gente já sabe, é como se fosse uma pessoa da família, os pacientes, como se a família fosse também nossa, né? Então, nós temos 2.700 pacientes, 2.700. 2.700 pacientes atendidos no É, HU. tem algum ou mais de um que seja para você pelo menos causou impacto grande que você possa relatar? Rapaz, praticamente todos causam uma empatia muito forte, não só comigo, como também com as pessoas que tratam do fissurado, né? E a gente a gente penetra muito na vida do paciente, compaixão. Compaixão é uma empatia com o desejo de fazer alguma coisa por aquela pessoa que está Uhum. sofrendo, né? Então essa compaixão desperta em nós médicos de uma maneira muito frequente. Então, eu fico muito feliz quando os pacientes são reabilitados. Eu fui para casamento de alguns, tá entendendo? Tem até jovens médicos, já uns fazendo residência, outros já fazendo oncologia em Brasília, e pacientes que passaram pelas nossas mãos. E até mais, são dois, pelo menos tem um terceiro paciente que sumiu, que era fissurado, fez medicina aqui na Paraíba, aqui na Federal, e ele tratou-se com a gente, mas era um paciente assim, muito difícil, porque teve um tratamento inicial que não foi satisfatório, e a gente não tem notícia dele. Mas você perguntar sobre o paciente que causou impacto, eu vou falar de um paciente de ontem. Uhum. Quando eu cheguei ontem no HU, tinha vindo
de uma audiência na Justiça Federal a respeito da nossa Faculdade de Medicina. Então eu cheguei lá perto do meio-dia. O atendimento já tinha sido feito, não tinha mais pacientes na espera. E eu vi uma paciente sentada, uma família, o pai, a mãe e uma criança sentada, pronto. Eu não sei quanto tempo está perto. Tranquilo. Aí sempre quando tem um paciente sentado, tem aquela poltrona metálica, né? Aquela poltrona, como é que chama? Aquele banco metálico. E estava a mãe, o pai e uma criancinha de 3 anos de idade, aparentando. Aí eu falei assim, deve ser fissurado, porque sempre eles ficam por ali, né? Em frente ao setor do corredor do ambulatório do HU. Aí eu, olá, tudo bem? Dei um alô. Aí vi que o alô veio assim mais, como quem me conhecesse. Uhum. Aí eu cheguei perto. Olhei assim para ver a fissura, para ver se ela era fissurada. Era do lado esquerdo. Eu não cheguei, mas velho, tudo bem, já fui atendida, tá precisando de alguma coisa? Eu disse, não, doutor, ela foi aí, que ela tá fazendo um tratamento e ela já foi operada, o de lábio eu já vi. Foi operada de palato, já foi operada de palato. A menina paralisada nos braços da mãe. Uhum. E o pai está querendo ajudar para administrar a dieta pela gastrostomia. GTT, né? Que agora Sim, tudo GTT. tem sigla. Mudou a nomenclatura. Aí eu disse, mas por que foi a gastrostomia? Ela tem algum problema no esôfago? Eu não conhecia a paciente, não estava com prontuário. Não, doutor, ela tem leucodisplasia. Eu digo, o quê? Leucodistrofia? Não, a mais fez. Leucodisplasia. Eu digo, como eu não me lembrava. Eu digo, é coisa rara, né? Coisa rara. Pois é, doutor, essa menina andava, falava. E depois começou a ficar paralítica. E agora ela está paralítica, tetraplégica. Ela não falou tetraplégica, não. Ela está paralítica. Eu digo, tá certo. Eu fiquei sem jeito, né? Uhum. Aí disse, olha, mas o que precisar, estamos aqui. Olha aí, o nome dela é Sofia. Sofia é uma paciente, assim, que pra gente ela é muito importante. O que precisar, estamos às ordens. Sabe? Isso aí. Mas realmente isso me deixou muito impactado. Sabe? A gente vê uma paciente que nasceu com fissura de lábio palato, que está sendo tratada, menina bonita. Meus pacientes sempre eu acho bonitos. Essa menina bonita. E eu sabia que leucodistrofia, eu não sabia o que era. Fui ver depois, quando cheguei em casa, que é um distúrbio na bainha de mielina da substância branca, a substância branca do cérebro e da medula espinhal, e que leva à perda dos movimentos. Doença degenerativa. Que coisa, rapaz. Mas essa sensação que eu tive realmente me marcou muito, de ontem para hoje. Ela existe são mais de... Falavam em 200 síndromes em que a fissura lábio palatina aparecia como um componente. Isso já falam mais de 300 síndromes. O que desfila no nosso serviço de paciente sindrômico que tem a fissura palatina associada, você vê que há um desarranjo genético nesses pacientes. Uhum. Eles têm várias síndromes e dentre as manifestações da síndrome está a fissura lábio palatina. Isso toca muito a gente. Tem algum componente assim de outro órgão que esteja mais relacionado com essa questão de síndrome quando você cardiopatia, né? Cardiopatia congênita de lesão grave, né? Mas talvez seja mais a anomalia mais comum sejam as anomalias branquiais. Alterações da orelha, aqueles apêndices pré-auriculares. As fendas. Associados com a fenda. Embora elas tenham origem embrionária totalmente diferente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do serviço.
como é que ele funciona, como alguém que está ouvindo a gente pode direcionar, pode acessar, né? Isso é muito importante. Essa mensagem que a gente dá. Eu acho que o problema principal nosso, até meu, que eu fujo muito de, de divulgação, de mostrar a minha cara. Mas a gente carece muito de divulgação. A oportunidade está aí. Pois é. Então, vamos aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: o serviço de fissuras lábio-palatinas do HU, do Hospital Universitário, o Fissurados Paraíba, ele está de portas abertas para receber o paciente sem qualquer tipo de regulação. O paciente, onde estiver, de onde vier, ele pode chegar lá, de preferência no período da manhã, ele será atendido. Então Ele será atendido. só é direcionar e ele tem porta aberta. É só dar o endereço. A gente chama um serviço de portas abertas. Para portas abertas dá mais a entender que é um serviço de emergência, né? Mas exatamente a gente atende por demanda espontânea. Então não precisa nem falar com ninguém. Tá? É só mandar esse... Eu sei que tem muito alcance esse podcast que a gente está fazendo. Então todas as pessoas que ouvirem, elas devem... Elas tiverem conhecimento que algum paciente é portador de fissura lapalatina ou foi portador, que está em tratamento, que o tratamento dura a infância toda, a adolescência e até o início da idade adulta, se tudo for certo. Se o paciente abandonou o tratamento durante o período, ele pode voltar. Às vezes o paciente fica preocupado: não, doutor, não voltei porque eu não sei se vocês iam aceitar, porque eu não vim mais aqui, desapareci. Não, não tem isso não. Pode desaparecer e aparecer de novo. Não precisa se envergonhar, nem constranger, que será bem acolhido. Vai ser bem acolhido, sempre vai ser bem acolhido. E é uma equipe multidisciplinar, né? É equipe multidisciplinar, mais multidisciplinar, multiprofissional que eu conheço. Praticamente todas as especialidades da área médica, uma grande parte das especialidades da área médica e grande parte das especialidades da área odontológica. E tem convênio com outros centros? Temos convênio com outros centros. A gente tem um relacionamento muito bom com o centro de Recife, que é o IMIP, que é chefiado pelo colega Rui Pereira, que é um português, radicou-se aqui pelo Brasil, e gosta do Brasil, apesar do que a gente tem passado aqui. Mas ele está aí, muito dedicado, o Rui Pereira, e toda a equipe dele de fono, psicólogos, ele tem uma equipe completa. O IMIP tem uma estrutura bem mais diferenciada, né? Ele tem um número até maior do que é o nosso de pacientes atendidos cadastrados. E a gente tem também uma relação muito estreita com o pessoal da USP. Então, tanto a USP, o Hospital das Clínicas de São Paulo, como a USP do Centro de Bauru, a gente tem um relacionamento muito estreito. Nós temos a nossa Roselena Vanderlei Lacerda, que está doente, está afastada por um tratamento de problema grave. Então, ela fez doutorado em Pittsburgh, por conta do relacionamento que ela teve com o professor Alexandre Vieira, que é um brasileiro, que é lá chefe de serviço em Pittsburgh. Ele tem formação como cirurgião dentista e especializou-se em genética humana. Então o conhecimento dele de genética humana é incrível. Eu tenho um neto especial que ninguém tinha falado nada. Tinha dado uma dica
do que seria a síndrome dele, e ele foi a pessoa que chegou mais perto. Meu neto tem 24 anos. Então, ela fez esse doutorado lá com Alexandre Vieira, fez um relacionamento muito bom por lá e tem uma ligação muito estreita com o Centrinho de Bauru. Rosa Helena, nossa parceira, nossa cirurgiã dentista, ortodontista lá da HU, hoje é uma das maiores palestrantes do Smile Training Internacional. Ela, pelo menos 2 vezes por ano, sai para a Europa, para os Estados Unidos, para dar palestra. Ela é Uma referência. Uma referência no... Outra coisa, deixa eu falar mais alguma coisa, que o nosso serviço, através de Rosa Helena, talvez é o serviço que deve ter a maior produção científica do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, da Universidade Federal da Paraíba. Então... Em tempos de pouca produção, e assim, talvez isso seja uma informação, um diferencial grande para a nossa universidade e para a Paraíba, né? Pois é, Cláudio. E nós temos um parceiro internacional, que é o Smile Train. Então, o Smile Train, ele atua em cerca de 70 países em desenvolvimento, em todos os continentes. E ele dá um apoio efetivo de treinamento e ajuda financeira e acompanhamento dos resultados que cada centro tem. Então, esse nosso parceiro, Rosa palestrante, fluente em inglês, ela faz as palestras dela em inglês. Ela também tem muita aproximação com o núcleo central do Smile Train, que tem sede em Nova York. O Smile Train patrocina, apoia 5.000 cirurgias por ano no planeta, com a ajuda deles. É um trabalho fantástico. A gente que conhece mais, assim, tem mais proximidade, sabe que, como médico, como humanista, você também tem uma percepção muito grande, principalmente relacionado à captação das imagens, à fotografia. O pessoal diz que uma fotografia é a capacidade de eternizar um momento, congelar no tempo. E existe uma correlação entre o seu trabalho como médico e a fotografia? Uma correlação muito forte. Primeiro, na cirurgia, a cirurgia trata de imagens, né? Uhum. Então, a gente documenta, a documentação fotográfica é fundamental, né? Para uma cirurgia, realização do ato cirúrgico e resultado depois acompanhar. E a fissura lábio-palatina tem um detalhe muito especial. O grande professor para nós foi a fotografia. Porque a gente fotografa daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos. A gente tem uma ideia exata do resultado do trabalho que a gente fez. Do processo evolutivo. Do processo evolutivo. Ficou melhor quando a gente fez de uma determinada forma, adotou uma determinada técnica, tá entendendo? E a fotografia diz tudo, se está tudo bem ou se não está tudo bem. E eu tenho um gosto também muito especial, é uma paixão que eu tenho pela fotografia. A minha segunda paixão, a primeira, o tratamento com fissurados, que eu acho que é mais do que uma paixão, mais do que uma
especialidade, não é uma especialidade. É um propósito de vida. É um projeto de vida, é uma missão de vida. Sabe? Então, eu preciso de ter contato com esses pacientes. Eu preciso de amanhã estar no HU. Se por acaso o paciente gripar, eu vou ficar muito chateado. Viu? Então, a fotografia veio a... Eu tinha equipamento, vendo esse equipamento que vocês têm aqui do podcast, eu quero parabenizar aqui toda essa estrutura que vocês põem à nossa disposição, mas eu gostava de fotografia e tinha câmeras de boa qualidade e fazia macrofotografia, detalhava problemas da cirurgia. E eu tinha uma bolsa daquela de fotógrafo e lá no H1 eu deixava guardado no ambiente no armário de aço. E um dia eu cheguei lá, não estava mais nada. E eu não tinha como comprar outro. O dono apareceu. Vamos abrir uma sindicância, faz aquela... Ficou tudo comprado. Aí depois eu fui comprando devagarinho. Chegaram os celulares mais baratinhos. Renderam boa foto. E a gente assim vai aprendendo a desapegar das... Pois é. De repente a gente não tem mais. Ô Paulo, eu só tenho a agradecer a sua participação em nome do CRM, entendeu? Parabenizar por um trabalho social, humanitário, que vai além do compromisso de cuidar e o impacto que isso causa na vida de seus pacientes. Não tem nem como descrever a reabilitação que é feita e integração de volta à sociedade, ao convívio, à participação das pessoas que, por algum motivo, não compreenderam porque foram penalizadas com essa situação. Inclusive, a questão dos pais, às vezes, sentem culpa por alguma coisa que não tem. Isso é um fato e pronto. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Olha, a mensagem mais importante, vou repetir o que foi falado aqui, é que eu peço a todas as pessoas, principalmente colegas médicos e as pessoas que por acaso conhecem alguém portador de fissura labiopalatina ou que ouviram falar, por favor, encaminhem lá para o setor e digam que lá no HU a gente recebe, a gente está de braços abertos esperando essa visita desse paciente. E muitas vezes até o HU, veja só, funciona de uma forma que dificulta. Eu vi pacientes dizer, por que vocês chegaram hoje? Por que não vieram antes? Não, doutor, é porque o HU a gente já conhece, é muito difícil consultar o HU, aí eu nem procurei, tá entendendo? Tem esse o HU. Realmente o HU tem uma demanda enorme. O HU, nós consideramos o melhor hospital da Paraíba. Então, não tem como dar conta, né, de todos os pacientes que precisam de uma boa assistência médica. Então, tem isso aí que realmente pode atrapalhar, mas eu queria agradecer a você, Cláudio, que foi muito importante esse depoimento que a gente pôde dar, né? E eu estou a agradecer também ao CRM, que disponibilizou tudo isso aqui para a gente. O CRM tem uma atuação muito forte na formação médica, no apoio aos bons projetos de vida que os colegas médicos se dedicam. E eu só tenho a agradecer. Nós que agradecemos, ok?